Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez aqui no nosso podcast e com um convidado muito especial aqui hoje. Hoje nós estamos aqui falando da palavra que revigora. É uma honra sempre estarmos aqui neste lugar onde nós seremos direcionados por Deus através da palavra dele. Então, como eu costumo dizer sempre aqui, a palavra do Senhor, ela tem poder de nos levantar, nos fortalecer, nos revigorar, nos trazer cura através do haja de Deus. Tudo aquilo que talvez não tinha existência no mundo material aqui se torna palpável através da palavra que o Senhor manifesta para nós. Então, hoje, nós estamos aqui com um convidado muito especial. Ele é pai, ele é pastor, ele é escritor, ele é mestre, e nós vamos aprender coisas incríveis com ele aqui. Nós estávamos ali conversando com ele e eu confesso que hoje será um dia que nós vamos sentar, pegar nosso papelzinho, nossa caneta e aprender com esse mestre que está aqui. Então, está aqui conosco hoje o nosso pastor Isaac Baris, que o Senhor honre o Senhor, continue abençoando o Senhor. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por se permitir deixar o Senhor sempre te usar. Nós estávamos ali em casa ouvindo algumas pregações do Senhor e eu fiquei assim, meu Deus, como é que nós vamos conversar com esse cara hoje? Eu falei, meu Deus do céu, nunca. Eu vi uma pregação lá de Agar que eu falei, nunca que passou isso aqui pela minha cabeça, nunca. Então, que o Senhor continue te abençoando muito, tá bom, meu pastor? Está aqui também conosco a nossa fundadora desse projeto, Palavra que Revigora, nossa pastora Muriel Carvalho. Está aqui hoje e em todos os outros, para a glória do Senhor. E sempre é uma honra estar aqui nessa mesa, onde é uma mesa de comunhão, onde o Senhor se manifesta e nós saímos daqui totalmente diferente, né, minha pastora? Glória a Deus, amém. Gente, sejam todos bem-vindos. Vocês sabem, né, que essa casa é de vocês, para a glória de Deus, nosso convidado já se faz presente em nosso meio, mas não posso deixar de falar do nosso convidado especial, que é Jesus. E eu tenho certeza que ele também está aqui, porque senão nós não estaríamos. Então, fique aí à vontade. Diaconisa Fernanda já falou, né? É mestre, é professor, gente, conferencista aqui, internacional, viu? Rapaz. A gente estava ali sentado conversando com ele, até esquecemos de gravar. O cara ali do computador chegou lá para chamar a gente para testar o microfone, ele sentou também, e ficou começou ouvindo, né? Esqueceu de passar as coordenações para a gente, porque de verdade o ambiente ali já estava maravilhoso. Eu também não posso deixar de agradecer ao amigo pastor Adriano Claudino, que foi a ponte para que o Senhor estivesse aqui. É um prazer conhecer pessoalmente. O prazer é todo meu. Uma alegria. Obrigado pela simplicidade. As pessoas pensam que ter humildade, meu pastor, é só para sentar e aprender, mas para ensinar também tem que ter humildade, porque quem é servo do reino é direcionado a lugares que os que são curados, os que já sabem muito, os que são bons demais não querem entrar. O próprio Jesus disse, né? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, né? Então, a questão da humildade cabe em qualquer lugar. Né? A linguagem de excelência, um professor aprende ensinando. Então, com Deus, nós sempre aprendemos muito, mas o muito pouco a pouco, a cada dia. Então, ninguém pode ser detentor de tudo. Fora também, e eu gosto de honrar as amizades. Glória a Deus. Então, quando um amigo fala, preciso te levar em um lugar, quero lhe apresentar pessoas. Então, essa linguagem, eu nem pergunto onde é, eu só pergunto, você vai, você me leva? E aí estamos para poder desfrutar de momentos maravilhosos que serão edificantes. Amém. E tudo que sou para a glória de Deus. Tudo que tenho e veio de Deus. E hoje nós vamos compartilhar, vamos chorar, se alegrar em Deus. Vai ser maravilhoso. Eu creio. O Senhor falando, né, a respeito de que gosta de honrar a amizade. E ele só disse, preciso te levar em um lugar.
Eu achei que era um culto. E aí estamos no podcast. Olha que coisa mais maravilhosa. Não deixa de ser um culto. Não, vai ser um culto de Né? adoração. Vai Maravilhoso. Aleluia. Mas quando o Senhor falava isso, queimou em meu coração, sabe o quê? A questão de demonstrar confiança. Uau. Que interessante isso. Sim. Porque o Senhor não perguntou, tanto que o Senhor veio achando que era um culto, mas confia tanto num amigo que a única pergunta foi: você me leva? Sim. Você me conduz? Aí chega, arrepiei, nem é de frio. E muitas das vezes, a gente, como seres humanos, a gente entrega total confiança ao amigo terreno e muitas das vezes não temos essa mesma confiança a Cristo. Na realidade, quando tem uma história de Augustinho, ela é muito interessante. Um amigo dele chamou Augustinho. Corre! Eu quero te mostrar uma vaca voadora. E ele saiu e ele disse: olha lá, uma vaca está voando. E Augustinho ficou olhando. E o amigo dele caiu em plenas gargalhadas altas e disse: como você é bobo, uma vaca voar. Ele disse: eu prefiro acreditar e uma vaca voa do que um amigo mentir para mim. Meu Meu Deus. Deus. Então, a questão de amizade é nesse nível. E hoje as pessoas, quando falamos de confiança, as pessoas elas tendem sempre a confiar naquilo que vê. Então, no tocante a amizades terrenas e espiritual, a maioria das pessoas elas conseguem desenvolver maior relacionamento com o amigo e ver ao invés de Deus, quando a presença não é real. Eu já começo dizendo que há uma problemática hoje na linguagem do cristianismo, porque as pessoas hoje elas têm uma linguagem de religião. Eu não estou falando do religar, eu não estou falando do se converter, do voltar a Deus. Eu estou falando no tocante à religiosidade. Porque as pessoas hoje, por religiosidade, a palavra teologia no original era onde os homens iam a um teatro para falar sobre os deuses, e a partir do momento que eles falavam sobre deuses, acreditavam e eles estariam presentes para ouvir o que era falado deles. Então a questão da teologia é você falar sobre os deuses, estudar sobre Deus. E a verdade é que quando nós entendemos e nós não vivemos por religião, mas vivemos por relacionamento, porque eu lanço uma pergunta. Qual era a religião de Adão, Fernanda? Ele era do Xexenoê, espiritismo, umbanda, Nenhuma. ele era tinha do relacionamento. cristianismo, do islamismo, porque Adão não foi criado para uma religião, ele foi Sim. criado para um relacionamento. Sim. Então, quando nós falamos de relacionamento e confiança, nós precisamos saber e nós devemos confiar em Deus para sair de uma religiosidade sem vida, Sim. para entrar num relacionamento vivo, vibrante e nos conduz a uma realidade de um Deus presente. Sim. Porque de outra maneira é só uma religiosidade fria, sem vida, é a religiosidade do sacerdote e olha o homem convalescido passa de largo, é a religiosidade do sacerdote levita e vê, passa de largo, e somente quem vive por relacionamento vem na contramão, como veio o samaritano, desce da sua cavalgadura, ampara, acolhe, abraça, cuida e ainda paga o plano de saúde para o homem se restaurar. Sim. Meu Deus. Aleluia. Ai. É bem isso. Eu estava lendo hoje, né, aquela passagem que fala assim que Jesus ele vai purificar o templo, né? E ele fica irado com aquilo que ele vê. Ele fica irado porque ele vê o povo vendendo, né? E aí eu falei assim, mas qual foi o real motivo da ira de Jesus? Porque Jesus ele não fazia nada sem um propósito. E aí, então, eu entendi que o templo ele foi ali ampliado, se não me falha a memória, por Herodes, o Grande, né? E tinha um lugar ali que
era onde os cambistas estavam vendendo os bois, ovelhas, porque estava próximo da Páscoa, né? Então, vinha muito gentil, milhares de pessoas vinham para Jerusalém para a festa da Páscoa, porque tinha, né, um significado muito poderoso, muito grande, inclusive de quando eles saíram, foram libertos, né, lá do Egito, e foi construído ali no templo um lugar que os não-judeus só podiam morar ali, né? Só que a elite, né, do sacerdote ali, o que eles faziam? O problema não era vender os animais, o problema era os valores exorbitantes, o problema era o juro que eles cobravam, né, quando iam cambiar as moedas, porque no templo aceitava uma moeda específica, e a forma com que eles estavam trabalhando ali. Além de ser um valor exorbitante, ainda estava tirando o lugar aonde os gentios podiam ir para adorar a Deus, porque pelo fato de eles não serem judeus, eles não podiam tá buscando a Deus, orando, adorando a Deus no mesmo ambiente que os judeus. Então, quando Jesus que ele chega naquela ira, uma era porque eles estavam aproveitando da ocasião, né, para embolsar, para lucrar algo, e também tirando do povo que foi dos gentios um lugar aonde eles podiam adorar a Deus. Então é quando Jesus ele fica irado, ele sai revirando tudo, ele faz o azorrague, né? Porque o povo estava excluindo, porque nem todos, infelizmente, nem todos que estavam ali estavam pelo motivo real da adoração, né? Mas a gente sabe que sempre tem aqueles que preservam, que querem manter e querem de fato buscar a presença de Deus. E esse lugar, querendo ou não, por conta dessas vendas, estava tirando dos gentios, né? E falando de relacionamento, o porquê que eu entrei nesse assunto? Porque quando é para se relacionar, Deus ele não faz essa acepção. E a gente vê de uma forma hoje tão escrachada, né? As pessoas elas selecionando para onde elas querem ir, selecionando as pessoas com quem elas querem, sabe, ministrar, que quer cuidar. E falando da humildade, Jesus ele já vem mostrando que tem lugar para todo mundo. Todo aquele que quer vir, que bater, a porta vai abrir. Aquele que se apresentar diante do Senhor, ele vai estar ali, vai estar para ouvir. O Senhor, como vai em muitos lugares, né? Conhece e já pregou em altares, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Existe no Brasil e lá para fora essa diferença entre o cuidado das pessoas, porque a gente sabe que falta de caráter tem em todo canto, né? Que gente que se aproveita, a gente sabe que tem em todo canto, mas existe uma diferença assim na nossa nacionalidade e do pessoal lá de fora em cuidar, em receber, em fazer essa acepção, como que é aqui em casa é pior. Por que eu estou falando isso? Porque eu dei uma passeadinha assim, 2 quarteirãozinhos ali, igual eu falei com o senhor, né? Aham. E as pessoas elas têm a mania de dizer que o pessoal lá de fora são mais frios, são mais arredios, eles não são tão afetivos quanto o povo brasileiro. Tá. Vamos por partes. Certo. O indicativo apresentado sobre a questão do templo, Jesus não purificou o templo uma vez, foi 2. Uhum. Uma no começo e outra no final do ministério. Uhum. Entendeu? Já de abertura e fechamento. Uhum. De fato, o problema no templo Tá. Vai ser polêmico, mas vamos lá. Existia 2 sumos sacerdotes no período do templo e Jesus foi purificar. Não era para ter 2, era para ter 1. E quando Lucas abre a narrativa no Evangelho, no capítulo 1, o capítulo 1 do Evangelho de Lucas é o maior capítulo da Bíblia no Novo Testamento, só nível de informação,
O capítulo 1 de Lucas tem um caráter totalmente sacerdotal. Ele começa o evangelho de Lucas no templo, no capítulo 24 ele vai terminar no templo. Então, o que acontece? Ele vai trazer a identidade de João Batista. Ele é filho de Zacarias, é da família de Abias, e ele é filho também de Isabel, era das filhas de Arão. Ou seja, enquanto a narrativa vai apresentar dois sumos sacerdotes em plena atividade, porque eu não iria abrir mão do poder e o outro era da família, então estavam todos lá. Porque se você for ver, a descendência é narrada por Lucas, quem deveria ser um dos possíveis sumos sacerdotes era o João Batista. Nossa. João Batista. Ele abre mão de estar no templo para estar no deserto. Olha aí, meu Deus, meu Deus. Para quem é pregador já vai gostar dessa parte. Meu Deus. Porque assim, ele abre mão de estar no templo e há uma corrupção instalada para estar no deserto, para ser a voz que clama no deserto. Porque muitas das vezes não é o ambiente, é onde Deus quer que você esteja. Porque hoje eu estive numa fraternal da CIADER, ministrando para mais de 120 pastores. Então, a questão aí a vara de Arão era uma vara de amendoeira, ela floresceu no deserto sem raiz e sem água. Então, quando você está na presença de Deus, não importa o lugar, você vai prosperar. João Batista sai do templo e vai para o deserto, e é a voz que clama no deserto, e o povo vai até ele. Então, a questão da corrupção no templo, o fato da ambiação, de eles pegarem e superfaturarem, o problema não era eles comercializarem ovelhas, é eles comercializarem ovelha cega, manca, coxa, surda, defeituosa, obrar por isso, porque as pessoas levavam as ovelhas perfeitas, lá eles colocavam defeito e era perfeito, e entregava o que era defeituoso a prerrogativa de perfeito. Nossa. E ainda obrava por isso e era apresentado diante de Deus. Então, você trouxe a sua moeda corrente e no templo é uma outra. Então, existia toda essa questão de superfaturamento. E o pátio onde estava ali era o pátio das mulheres, só a nível de formação. As mulheres poderiam se aproximar do altar. No Antigo Testamento, a única prerrogativa da mulher servindo a Deus no altar era pelo nazireado, onde homem e mulher poderiam se aproximar de Deus ou um propósito no coração. Tanto é que a ira de Deus vai se acender contra os filhos de Eli, porque eles vão corromper as mulheres, deitando-se com ela no altar. Meu Deus. Então, aquele pátio onde os gentios poderiam estar era o pátio das mulheres. Era onde eles poderiam chegar a Deus com um propósito. Atos 18, Paulo vai estar no altar e vai raspar sua cabeça, porque ele voto era um voto de nazireado, de eu vou servir a Deus. Enquanto os profetas pregavam aos ouvidos, os nazireus pregavam aos olhos pelo exemplo. Então, quando você vê João Batista, um nazireu de Deus, ele está servindo a Deus com um propósito. Ele deixa o templo. Ele vai para o deserto, ele não quer fazer parte dessa opção, porque é ali onde Jesus vai, ele vai para virar mesa. No primeiro ele só vira mesa, no segundo ele faz a zorrague, entendeu? De cordéis. Então hoje, respondendo a sua pergunta sobre o posicionamento da diferença da igreja latina, da igreja brasileira, da igreja europeia. A questão cultural, de fato, é de uma expressão um tanto quanto reatada, né? Se não fosse trágico, seria cômico, que vou dizer. Até os demônios, quando vão se manifestar lá, não se joga no chão e tal, aquele negócio todo. Mas existe uma questão, e a maior problemática do templo é eles não aproximavam, eles afastavam. Eles não atraíam, eles repeliam. E o projeto de Deus, desde o projeto Êxodo, porque quando você vê o povo de Israel sai, todas as tribos se levantam em marcha. Só a nível de informação, quando o povo de Israel se levanta e sai em ordem, a nuvem da glória aparece pela primeira vez. Porque a glória de Deus não se manifesta onde há toda a questão de desordem. Quando há um posicionamento, a glória de Deus aparece pela primeira vez e vai conduzindo o povo.
E a verdade, e saiu o populacho junto com o povo de Israel. E não era povo de Israel para participar da salvação. A Raabe vai ver a grandeza de Deus e vai se posicionar também querendo participar dessa salvação. Você vai ver Jesus enaltecendo a viúva de Sarepta e receber um grande milagre. Vai exaltar um estrangeiro, Naamã, e creu em Deus e recebeu um milagre. A verdade, e você vai ver Obed-Edom recebendo a Arca da Aliança na sua casa. E o que a Arca da Aliança fez em 3 meses na casa dele, não fez 20 anos na casa de Jonatas. Porque aí vem toda a questão. Quando você vê a igreja brasileira, porque assim, eu desde 2009 eu prego em território francês e na Europa, por exemplo, eu tenho amigos franceses que se converteram. Sebastião, Isabel, Sebastião se converteu quando eu preguei religião ou relacionamento, por qual caminho seguir. Quando você vê, e eu tenho na Guiana Francesa, eu estava pregando, e um francês me ouvindo pregar. Mon Dieu, c'est très puissant. Mon Dieu, arrivez ici pour bénir votre vida. Meu Deus está aí, meu Deus é poderoso. E ele olhou e ele pensou consigo, se esse pregador está falando é verdade, eu também quero sentir. Porque ele via as pessoas falando em língua, marchando no mistério. E quando ele falou, se essa é a verdade, eu quero sentir. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Meia-noite e meia, ele marchando, falando em línguas, o francês, todo cheio do poder. Fora também em igrejas na Suíça, onde as mulheres ricas tiram suas joias, tiram seus echarpes, seus sapatos Louboutin, as suas bolsas Louis Vuitton, Prada de lado para poder mergulhar na graça. Porque quando a glória de Deus se manifesta, não tem etnia, não tem homem ou mulher. Porque o Espírito profetizado por Joel, ele ia ser derramado sobre toda a raça, sobre homem e mulher, sobre qualquer faixa etária. Então a questão aí e de fato, o poder de Deus precisa ser liberado para quebrar essas paredes invisíveis. Porque hoje, o maior problema da igreja na Europa, isso vai doer, mas é uma verdade, e nós estamos em perigo. O Brasil está em perigo, porque nós estamos legitimizando o esfriamento espiritual quando não se posicionamos a ter uma vida de oração. Nós negociamos o sagrado. Nós secularizamos o que é santo. Entendeu? E matou o avivamento nos Estados Unidos, e você me olha aí, hein? E nós estamos fazendo no Brasil, os Estados Unidos já fez, já é um exemplo. Eles secularizaram o sagrado. Porque os cantores desciam dos púlpitos, os desciam do palco, iam para a igreja, desciam do púlpito da igreja e iam para os palcos, secularizando o sagrado. Eu sei, e de fato, quando você vai como um evangelista proclamar as verdades de Deus, como um evangelismo, os nossos cantores de fato, quem tem oração em Cristo faz isso. Mas eles não estão negociando o sagrado, eles estão anunciando o santo a uma geração incrédula. Então é uma linha muito tênue e precisa ser comprovada. Porque o secularismo matou o avivamento nos Estados Unidos. O avivamento na Europa, ele foi morto por quê? Alguém diz John Wesley, George Whitefield, o clube santo de oração. Deixa eu só te falar uma coisa, a prerrogativa, querida pastora Muriel e Fernanda, era e contabilizava-se 6 casas no tempo de Wesley, Whitefield, 6 casas na 7ª casa de jogatina, mais 6 casas na 7ª, uma casa de prostituição, mais 6 casas na 7ª casa de bebedeira. A maior problemática, e os pregadores que ministravam nos altares estavam nessas casas. Meu Deus. Aí 3 jovens fazem um clube santo, resolvem orar, pedindo por um avivamento. Aí Deus vai levantar John Wesley, um tição tirado do fogo. Deus vai levantar George Whitefield, pregador ao ar livre, uma potência. E eles se entregaram a Deus de tal maneira, eles impactaram toda uma geração, porque eles não negociaram o sagrado. Constância. Entendeu? Porque o maior problema hoje do avivamento e do impacto que ele causa, é porque o avivamento ele vem. Tá, vamos lá.
o avivamento, ele não vem para trazer mudança. Ele vem para trazer transformação. Porque a proposta do evangelho não é mudança. Deus não é mudar você. Olha, Deus não quer te mudar. Porque quem muda pode voltar a ser o que era. Porque a questão da mudança é uma decisão. Sim. Mas tem muita gente, é igual bolsa de valores. Uma hora está em alta, outra hora está em baixa. Eita. Uma hora está cheia de Deus, outra hora está vazio, uma hora está quente, outra hora está descrente, uma hora está fogo puro, outra hora está cubo de gelo. E a água, no processo de condensação, gelo, ela muda para gelo. Você tira do congelador, ela volta a ser água. Só mudança. Quando você pega a água e coloca ela no processo de ebulição, ela vai fervendo a 100 graus Celsius, ela vira vapor. E quando você põe uma tampa, ela volta a ser água. Então nós temos uma problemática porque aquilo e muda pode voltar a ser o que era. Meu Deus. Outra situação, você já viu aqueles elásticos? Há muito tempo atrás a gente chamava de liguinha. Uhum. Lá no Rio Grande do Sul eles chamam de atilho. Você puxa a borracha, ela estica. Você solta, ela volta a ser o que era. Isso é mudança. Porque a proposta do evangelho não é mudança, é transformação. Paulo vai levantar sua voz em Romanos 12, dizendo que a nossa mente ela tem que ser transformada. Ele vai levantar a sua voz na carta aos Coríntios, dizendo e nós somos mudados? Não, nós somos transformados de glória em glória. Aleluia. Então a questão é, e Deus não é, o avivamento não traz mudança, ele traz transformação. E a transformação, só a nível de formação, a transformação, você sabia, porque assim, mudança é decisão, transformação é processo. Sim. Porque se você quer alcançar o propósito, você tem que passar pelo processo. Se você quer alcançar avivamento, você tem que submeter ao processo. Porque nenhum avivamento aconteceu de maneira aleatória. Alguém estava orando, alguém estava buscando, alguém estava se entregando. O pregador, pecadores na mão de um Deus irado. 2 mulheres estavam orando por um grande avivamento. A verdade, e o pregador do lendário sermão, ele estava há 3 dias de jejum, tinha outros ministros, o orador e o pastor da igreja olhou e viu o rosto do pregador brilhando como anjo, e ele vai pregar, e ele era tão míope, ele colocou o esboçário junto aos olhos, de tão míope ele era. E ele vai pregar e as pessoas se agarravam na pilastra. Porque isso é processo. Então, quando o assunto é transformação, transformação é processo. Vamos lá? Você sabia, pastora Muriel, o barro, depois de um processo de 1000 anos, ele se transforma em rubi, topázio e esmeralda? Depois de um processo de 1000 anos. Você sabia que o silício, depois de um processo de 1000 anos, ele é transformado em jaspe e opala? O carbono, depois de um processo de 1000 anos de solidificação de dentro para fora, de pressão, ele é transformado em diamante? Você sabia que um grão de areia entrando dentro de uma concha começa um processo de autodefesa, onde é liberada uma resina e vai se solidificando no corpo estranho, e é ali, o grão de areia é transformado numa pérola? Você sabia que o leite, depois de coalhado, você coloca limão, chacoalha ele, peneirado, você pega a massa, coloca numa rodela, põe um pouquinho de sal, leva para o forno, ele é transformado em queijo. Uma largata, ela entra numa crisálida, de onde se deriva do latim a palavra crise. Dessa palavra crisálida, se origina a nossa palavra crise, de onde vem a palavra casulo. Então, a largata entra dentro de um casulo, num processo de crise, e quando ela sai dessa crise, casulo, crisálida, ela não sai da mesma maneira, ela sai transformada em uma borboleta. Você já notou, e todo esse processo narrado e não volta a ser o que era? Porque rubi, topázio e esmeralda não volta a ser barro. Meu Deus. Jaspe e opala não volta a ser silício. Diamante não volta a ser carbono.
A questão aí é que o leite, o queijo não volta a ser leite. A pérola não volta a ser areia. A questão é que a borboleta não volta a ser largata, porque foi transformada. E eu vou fazer uma pergunta. A água e Jesus transformou em vinho, voltou a ser água? Então, quando alguém é transformado, ele não volta a ser o que era. Ele não volta para Umbanda, não volta para trás. Ele sabe de onde Deus tirou e sabe para onde ele não deve voltar. Porque ele foi transformado. Então, o avivamento vem. Então, a questão é, não importa se os europeus são mais frios do que nós. A questão é que nós devemos estar tão cheios de Deus ao ponto de causar sede de Deus para eles desejarem não mudança, desejarem serem transformados de glória em glória. Porque a questão, e mega igrejas hoje não conseguem se manter, porque de fato uma geração apaixonada e queimou, não passou essa paixão para a próxima geração, e hoje templos são vendidos, alugados na Europa. São alugados na Europa para fazer bailes, porque de fato uma geração falhou em marcar a outra geração. Sabe as Olimpíadas? Dá corrida de revezamento e você passa o bastão para próximo para eles correrem? Então, o problema é esse. Pessoas individualistas e não passam o bastão, a responsabilidade, a chama do avivamento para a próxima geração. E com isso se perde. E a gente fala bastante sobre isso, né? Sobre quem vai pastorear o meu filho amanhã. Eita. E quando eu jubilar, quem vai cuidar de mim? Porque, assim, querendo ou não, por mais que os tempos mudem, que as situações mudem, tem algo que a gente aprendeu há anos lá atrás que a gente vai levar com a gente, porque não tira, né, da nossa memória. Sim. A gente costuma sempre falar, né? Ai, aquelas mulherzinhas, aquelas senhorinhas do coque, aquelas consagração, os ensaios mesmo, né? Era totalmente diferente. Então, assim, são coisas que estão na nossa memória. E eu creio que a Bíblia, né, numa promessa deste avivamento que ainda virá. Mas esse avivamento vai vir quando a igreja se posicionar, né? Eu creio que tem um tempo específico preparado, né, de Deus para que isso aconteça. Você sabe que a questão avivamento, Deus está mais disposto a mandar avivamento do que nós a recebermos. Então, a questão de avivamento, eu estive Vejam Só falando sobre avivamento, e de fato as muitas idas e vindas à Suíça, onde de fato aconteceu um poderoso avivamento, a questão da reforma protestante em si, apesar que o Espírito Santo ele se movia nos subterrâneos da história e vai iludir nos avivalistas, mas de fato acontece a ação. Porque assim, ó, existem dois tipos de avivamento: o avivamento como chuva e o avivamento como rio. Chove 365 dias no ano? não. Porque existem avivamentos que são para momentos específicos, para regiões específicas, para marcar uma geração. É o avivamento como chuva, você tem que aproveitar ele enquanto ele está descendo. Porque Joel vai dizer, o Senhor vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. Porque um dos sinais do avivamento era a chuva seródia e temporã. Existem avivamentos que são como chuva. Eles descem para molhar. Mas existe o avivamento como rio. O avivamento como chuva ele deve ser desfrutado. Enquanto está descendo, aproveita. Mas o avivamento como rio deve ser administrado. Porque o avivamento como rio, ele vem para alcançar. Porque ele não para de fluir. Sim. Então o avivamento como chuva, uma hora ele para. Mas o avivamento como rio, ele flui. Ele flui. Ele flui. Então a questão sobre avivamento é o maior desafio da igreja, fazer a leitura. Se estamos vivendo um avivamento como chuva, ou se estamos vivendo um avivamento como rio. Um exemplo bíblico, Elias vai orar para o fogo descer do céu. É o avivamento. Vai ter conversão. Só o Senhor é Deus. Vai ter sinais.
vai ter a idolatria sendo quebrado na morte dos profetas de Baal e de Azera. Sim. Mas a narrativa não para. Elias vai subir para o monte para orar. Para quê? Para chuva. Avivamento, como chuva. Então Elias vai orar por quê? Está 3 anos e meio sem chover. Eu lanço uma pergunta: a chuva existia ou não existia? Existia. Sim. Ela só não podia? Caiu. Ela não podia descer. Então nós temos uma questão. Então, 3 anos e meio sem chover, tinha 3 anos e meio de chuva a receber. Então Elias vai orar uma intercessão intensa, com a cabeça entre os joelhos, como um feto está sendo gerado no ventre da sua mãe. Meu Deus. Eu não sei dizer se Elias era um milagre ou ele estava gerando um milagre. Eu não sei te dizer, mas só sei de uma coisa. Ele está gerando algo, ou ele está sendo gerado uma questão de avivamento, e ele vai liberar uma chuva de 3 anos e meio em um só dia. A questão é, a igreja precisa se posicionar hoje para o estar retido no mundo espiritual ser liberado. Sim. Posso falar uma coisa? Você sabe a narrativa de Gênesis 1, a terra era toda água, um núcleo sólido. Sim. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso é para um outro dia, para falar só sobre se mover do Espírito e as 4 vertentes dessa palavra mover-se. Isso aí eu estou me auto-convidando. Então, nessa Amém. questão, o Espírito se movia. O que Deus vai fazer no ato criacional? Ele vai tirar, vai separar águas de água, vai colocar água no firmamento de cima e água no firmamento de baixo. Então nós temos 2 oceanos na Terra. Sim. Nós temos o oceano do céu e o oceano da terra. O oceano do céu tem uma película por mais fina e deixa a água lá. É o firmamento. Sim. Tanto é que quando Deus vai falar para Noé, Deus vai falar: Noé, vai chover. Não havia chovido sobre a terra, Gênesis 2:5, não havia chovido sobre a terra, só subiu um vapor. Deus vai desafiar Noé para algo ele desconhecia, chuva, para um fim ele desconhecia, navegação. Sim. Esse é o chamado de Deus para toda pessoa. Então, o que vai acontecer? Deus vai abrir as comportas do céu, o firmamento de cima, porque tem um oceano no céu, e vai abrir as fontes da terra, porque subiu como um geyser. Então, o que acontece? O que faltava na terra, porque subiu um vapor, não havia chovido. O que faltava na terra, Deus tinha depósito no céu. Meu Deus, aleluia. Então, quando você pensa sobre essa prerrogativa de um oceano no céu, quando faltava água, não chovia na terra, você percebe que Deus tem um depósito. E nós somos dispenseiro dos depósitos de Deus. Nós que cuidamos das dispensas. Então, quando Deus é trazer, mover de cura, liberação de cura, nós somos os dispenseiros de Deus. E abrimos as dispensas de Deus falando: está faltando cura na terra? Então vamos abrir o celeiro de Deus. Está faltando batismo com o Espírito Santo? E batismo com o Espírito Santo não é milagre. Pelo amor de Deus, é sinal. Sim. É promessa. Então, está faltando cura, milagre, restauração, porque o céu não está em crise. Então, nós, como dispenseiros de Deus, é o que Elias vai fazer. O que está retido no mundo espiritual vai ser liberado. Avivamento é isso, gente. É Deus olhar e ver uma nação sedenta. É olhar e ver uma cidade que precisa ser impactada. E alguém se posiciona para liberar o que está retido no mundo espiritual. Isso é avivamento. Você liberar aquilo que Deus é trazer sobre uma geração. Sim. E eu vou dizer uma coisa, tem gente que tem sede de Deus. Tu tem sede de Deus, vou lá no culto. Aí eu vou lá ouvir uma palavra. Tem gente que tem sede de Deus. Mas em avivamento não tem apenas sede de Deus. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, nós temos bebido de um mesmo Espírito. Tem gente que é beber do Espírito, mas tem uma galera que está surgindo aí, ela não é beber, ela é mergulhar no Espírito. Aleluia. Ela é ficar submersa, ela é se perder em Deus, passar madrugadas de oração, sair incandescente. Deeper. Entendeu? Para mergulhar. Então a questão é, Deus está mais disposto a nos mandar avivamento do que nós a recebermos. Eu estava, antes de vocês chegarem, eu estava até conversando ali, né, com os meninos. Porque a gente estava ouvindo, né, um barulho de atabaque ali, né? O pessoal, e o dia todinho, o dia inteirinho. E ali, né, em volta da mesa, conversando com eles, eu comecei a orar e interceder, né? Porque
De repente eles chegam com uma intenção, mas a gente sabe qual é a intenção do inimigo, né? É Sim. roubar, matar e destruir. Comecei a orar, interceder. E eu falei, rapaz, o dia inteirinho, o povo ali. E a gente, muitas das vezes, escolhe culto, qual vai. Se vai na terça, na quinta, não aparece. E muitas das vezes, não generalizando, mas muitos que estão dentro da igreja quer atacar a forma daquele povo ali, a adorar na fé, na crença deles. Mas, oxalá, Senhor, se a igreja não tivesse a preguiça, porque quando ele se reúne para vir, só acaba quando termina. Agora, tem crente que, se você passa de 40 minutos da pregação, está ali, dá um comichão nele, um negócio, um besouro, na meia, né? E aí levanta, vai para o banheiro, e depois bebe água, e depois vai para lá e vem para cá. Sabe qual é o problema, pastora Muriel? Nós queremos avivamento, mas avivamento até as 9h15. Pronto. Meu Até Deus. as 9h30, até as 22 horas. Nós não queremos avivamento e o fogo transborde do altar. Sim. Você entende? O que acontece? Infelizmente, e isso é triste, se a gente vai falar de uma entrega na igreja, vamos fazer uma oferta, alguma coisa para a cantina, ou algum trabalho, é sempre tentando dar um jeitinho para sair. Não. Lá, eu falo porque, antes de tudo, né, eu dei uma passeadinha ali, né, fui fazer umas visitas, aleluia. Então, a gente vê, não é qualquer oferta, não é qualquer Sim. oferenda, não é. Eu estava até um dia conversando com a minha mãe, porque ela toda cheia da razão, toda com raiva, porque nenhum pastor é bom, nenhuma igreja presta, isso e aquilo. Eu falei, minha filha, vai lá na macumba, pelo amor de Deus, vá. Vai, minha filha, por quê? Gente, não se escandalize não, tá? Por favor, pelo amor de Deus. Eu falei para ela, vai lá e vá para uma reunião deles com um desaforo desse para você ver. Se a entidade não baixa lá no Pai de Santo, tu não leva um couro, minha filha. Aí, dentro da igreja, muitas das vezes, as pessoas elas querem se comportar de qualquer jeito, quer se referir de qualquer maneira a um cooperador, a um porteiro, a um obreiro, ao pregador que está ali, que vem para servir. E infelizmente, a gente, né? Quanto à igreja, a gente não entrega nada e a gente quer tudo. E eu estava falando exatamente isso aqui antes do senhor chegar. Vai doer, hein? Vai doer. Que doa, mas Vai nos doer. cure, Jesus. Enquanto membro da Academia de Letras do Brasil, eu vou dar um spoiler agora. Eu estou preparando, porque, como membro da Academia de Letras, eu preciso, como teólogo, eu preciso dialogar com outras matérias de nível acadêmico. E eu vou, dentro da Academia de Letras, eu vou apresentar um projeto de leitura longa. E o meu projeto é teogonia e cosmogonia. Teogonia, a origem dos deuses, homogonia, a origem do universo. E, para você entender, quando nós falamos de teogonia, a origem dos deuses, todos os deuses, em qualquer cosmogonia, em qualquer religião, país, todos os deuses, sejam no panteão grego, panteão egípcio, seja no panteão norte-americano, seja no panteão da Escócia, seja no panteão da Oceania, africana, todos eles, todos os deuses pediam ofertas, oferendas, e não importava o caráter do ofertante. Vem, molha minha mão, tá tranquilo. Só nível de formação, quando você olha para a questão da teogonia dos deuses do panteão romano e grego, tem um barqueiro do Hades e vai levar a alma dos mortos até o Campos Elíseos ou para qualquer parte da sua punição. Pegava-se os mortos, colocavam 2 moedas nos olhos para o barqueiro. O nome do barqueiro, Arontes. Ele era o barqueiro do Hades e levava pelo rio Estige. Então, assim, você molhava a mão do barqueiro, ele te levava para qualquer lugar. No panteão egípcio, quando morria-se, pegava, tirava todos os órgãos,
e colocava de volta, mumificava, e algumas vezes colocavam em frascos, mumificava, e dentro da múmia colocavam um escaravelo de ouro no lugar do coração. Por quê? Quando a pessoa, na teogonia egípcia, ia para ser julgada na balança da deusa da justiça, ela pegava o coração, e quando ela via um escaravelo de ouro, ela pegava, tomava para si, e deixava a pessoa ir ao lugar de descanso. Então a questão aí, para tudo se dava um jeito. A questão é, vinha-se para adorar esses deuses, Ares, Zeus, Afrodite, ou deus em qualquer panteão. Você vinha ao altar, ele recebia a oferta, não exigia nenhum tipo de mudança de caráter. Aí você olha para o cristianismo, você vê, e Deus não pediu oferta, ele se tornou a nossa oferta. Você vê, ele olha não para a oferta, quando você vem trazer um donativo, uma oferta de gratidão, ele não olha para a oferta primeiro, ele olha para o ofertante. Sim. E ele não deixa você se aproximar dele sem um coração puro e não deixa você sair da mesma maneira. Então nós precisamos entender que o cristianismo é toda a contramão de toda a teogonia. Então, é um Deus que se fez oferta pelos seus adoradores. É um Deus que toma a postura de falar, se você quer me adorar, você tem que mudar de vida e ser transformado. Então, quando você não entende a linguagem de gratidão, a linguagem de gratidão, a linguagem de generosidade, você não foi transformado. Meu Deus. Porque Zaqueu, quando recebeu a presença de Jesus, ele abriu a porta da sua casa, abriu a porta do seu coração e abriu o bolso. Vou restituir. Porque a marca de uma pessoa que foi convertida é a generosidade dele no altar. Meu Deus. Só nível de informação, gente, nada que a gente tem é nosso. Nada é nosso. Vamos provar na Bíblia, Gênesis, vamos lá. Porque o primeiro nome de Deus é Senhor Deus. Gênesis 1 revela um ser autoexistente de todo-poderoso e de todas as coisas. Gênesis 1, mas não revela o nome do Criador. Gênesis 2:4 é o primeiro nome de Deus na Bíblia no português. Qual é o primeiro nome de Deus? Senhor Deus. Esse nome vai ser repetido por mais 17 vezes no capítulo 2, mais de 11 vezes no capítulo 3, Senhor Deus. Porque o primeiro nome de Deus, na Bíblia no português, se revela Senhor. Por causa do senhorio, quem é Senhor tem que ser provedor. E quem é provedor tem que ser reconhecido no seu senhorio. O que Deus deu ao homem para requerer o reconhecimento como Senhor? Vamos lá? Gênesis 2:7, e Deus deu ao homem. Formou o Senhor Deus um homem do pó da terra e soprou na sua narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E Deus deu ao homem vida. Gênesis 2:8, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e pôs um homem para morar nele. E Deus deu ao homem vida, moradia. Só nível de informação, Deus criou 3 céus. O céu que nós podemos ver, o céu interplanetário intergaláctico, o terceiro céu, o céu mais elevado, o céu de Deus. O que nós falamos é o primeiro, porque nós contamos de baixo para cima. Deus conta de cima para baixo. Sim. Então, o que a gente chama de primeiro é o terceiro. E o segundo é segundo em qualquer instância. Meu Deus. E o terceiro é o primeiro. É o primeiro. Então, quando nós contamos de baixo para cima, Deus mora no céu mais elevado. Deus é chique, ele mora na cobertura. Aleluia. Então, Deus plantou um jardim no Éden, um domínio fechado. Olha a coisa linda. E deu a chave para o homem morar. Gênesis 2:9, não se perca. Deus deu vida à moradia. Deus faz surgir árvores boas para se comer. E Deus deu ao homem vida, moradia. Deus fez surgir árvores boas para se comer. Deus deu vida, moradia, pensão alimentícia vitalícia. Olha. Gênesis 2:15, Deus vai olhar para o homem, você está morando no jardim, você vai lavrar e vai cuidar do jardim. Deus deu vida, moradia, alimentação diária, profissão. E não somente isso, o homem está a vida estabilizada, tem vida, moradia, tem pensão alimentícia vitalícia e tem também uma profissão, já pode ter uma família. Sim. Deus vai dar para o homem um casamento. Sim. O que Deus deu ao homem para requerer o Senhor? Vida, moradia, alimentação diária, profissão, casamento. Deus vai abençoar homem e mulher para terem filhos. Olha como Deus é provedor. Deu vida, Meu moradia, Deus. alimentação diária, profissão, casamento e filhos. Gênesis 3:15 vai dizer, e Deus, Gênesis 3:21 e 22, vai dizer, e Deus fez roupas de pele e deu para o homem e para a mulher se vestir. Peraí, por que Deus é provedor?
Ele deu vida, moradia, alimentação diária, profissão, casamento, filhos e até a roupa do corpo. Meu Deus. Entendeu? E nada e nós temos é nosso, veio tudo de Deus. Nada e você tem na sua vida é seu, é emprestado, foi Deus que te deu. Até o desejo de adorar ele. É, a casa que você mora não é sua, é emprestada, foi Deus que te dele. deu. O apartamento, o apertamento, em Alphaville ou Alfavela, não importa, não é teu, é emprestado. Sim. Foi Deus que te deu. Salmo Meu 24, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O carro que você anda em longas, leves e centenárias prestações não é seu, é emprestado, foi Deus que te deu. Até os filhos que nós temos não é nosso, é emprestado, foi Deus que te deu, porque os filhos são herança do Senhor. Olha, Até o ar que nós respiramos não é nosso, é emprestado, porque Deus pode tomar em qualquer momento. Sim. É empréstimo. Foi Deus que nos deu. Então, tudo que tem folha tem que louvar o Senhor. Uma pessoa que não entende a soberania de Deus e não consegue colocar os seus valores, os seus recursos, os seus bens a serviço do reino, não foi transformado. Não entendeu e a graça que nos é otorgada não foi de graça. Sim. Porque Deus deu o seu Filho unigênito. Gente, Deus para ter uma família deu filho. olha aí. Ninguém ganha de Deus no ato de doar. Meu Deus. E tem muito crente mesquinho, porque a gente tem um ditado. Tá fugindo o diabo foge da cruz. Mas tem crente mesquinho e foge de qualquer semeadura, oferta, qualquer renúncia, como o diabo foge da cruz. É tudo mesquinho, avarento. Meu Deus. Porque não entendeu a linguagem da generosidade. Meu Que Deus. coisa linda, meu Deus. do Posso céu. falar só 3 coisinhas, Sim. rapidinho? Fale 10. A generosidade é uma linguagem de adoração. Abraão, em Gênesis 18, vai receber o Senhor dos anjos, os anjos com ele, na casa, debaixo da árvore, e vai servir mais de 25 quilos de comida. Gente, nenhum devorador consegue comer 25 quilos de comida, eu tô falando sério. E Deus vai receber isso. E a primeira demanda do diálogo de Deus com Abraão é: onde é que está Sara? Porque a bênção estava retida do nascimento de Isaac, 24 anos. E Deus falou: ó, daí o ano que vem Isaac nasce. Porque a generosidade de Abraão, porque Abraão não estava espanjando, ele estava sendo generoso na mesa. E Deus liberou a bênção com data. Elias derramou água sobre o altar em tempo de seca. Ele estava sendo generoso, porque ele estava retido no mundo espiritual para ser liberado. Barzilai vai preparar uma mesa para o rei Davi, enquanto em fuga da rebelião de Absalão. E o rei vai preparar uma mesa para Barzilai e a sua descendência. Teve família sacerdotal e não foi aceita, porque perderam toda a árvore genealógica, mas os filhos de Barzilai estão lá. Neemias, quando vai escrever, ele vai falar: os filhos de Barzilai voltaram e voltaram em honra. A Esther, sendo generosa, servindo o rei. O inimigo está na mesa, mas ela está servindo o rei. Porque o objetivo dela não é servir o inimigo, é servir o rei. O inimigo está na mesa, mas ela está honrando o rei, adorando ao rei, servindo ao rei. Porque o objetivo dela é o rei. Aleluia. E ela foi generosa, tanto é. E o princípio de Esther é: rei, você amou esse jantar hoje? Amei. E você metade do reino? Não, eu quero te fazer um outro jantar, porque eu vou ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Meu Deus. Porque eu vou ser melhor hoje do que eu fui Glória ontem. a Deus. Aleluia. Então, pessoa que não entende. Gente, a gente não tem uma cruz de veludo. Vou dizer, a gente não tem uma cruz de veludo. Glória a Deus. Então, gente, a linguagem de generosidade é a linguagem dos salvos. Porque a generosidade libera bênçãos retidas no mundo espiritual. A generosidade traz as bênçãos do céu na nossa vida. A generosidade traz uma bênção geracional. Lembra quando o salmista vai dizer: fui moço, hoje sou velho, em toda a minha vida eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque quem é generoso, ele recebe bênção sobre ele, mas a bênção não cai só sobre ele, cai sobre a sua descendência. Entendeu? Então, quando você entende a linguagem de generosidade, semeadura no altar, gente, testemunho rápido. Não vou falar o ano e vocês vão achar que eu sou velho. Eu não sou velho, eu comecei cedo. O meu pastor fez um desafio, porque hoje muita gente não me conhece no Brasil.
Mas na Europa, gente, pelo amor de Deus, desde 2009, o meu pastor fez o desafio, gente, você vai vir na igreja e vai trazer uma oferta alçada. Não é para trazer moeda. Você vai trazer uma oferta alçada. Na época, o salário mínimo era 400, 500 reais. Você vai trazer uma oferta de 10 reais. O poder aquisitivo era muito maior, a inflação era bem menor. E nesse período, eu era baterista da igreja. Eu tinha que estar segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Eu era office boy. Eu olhei e falei, gente do céu, o senhor vai mais da metade do salário. E eu fiz um propósito, 3 meses. 3 meses. Minha mãe falava, meu filho, pelo amor de Deus, vendia Tite. Era na época do passe. Ih, denunciei a minha idade. 3 meses. Quando terminou os 3 meses de oferta, tudo, Deus levantou uma profetisa. Homem, te digo, você vai viajar de avião como você anda de ônibus em São Paulo. E devido ao aperto, eu só tinha um passe, ainda tinha uma semana. Eu falei, meu, eu só tenho um passe para ir trabalhar amanhã e não tem nem como voltar. Ela disse, não interessa, sabe como é profetiza, né? Não interessa. Deus falou, e você vai andar de avião como você anda de ônibus em São Paulo. Passou 3 anos, e nesses 3 anos, jejum, oração. Porque antes de ser pregador, eu era mais profeta do que pregador. Me levaram num culto de comissários e comissárias da TAM. E Deus falou comigo, tá vendo aquela mulher? Diga a ela que o filho dela não vai voltar dos Estados Unidos para o Brasil. A filha dela ficou em depressão. Diga para ela que o marido dela saiu com a mala, mas ele vai voltar. E quando eu liberei todas essas palavras, seu filho está querendo voltar dos Estados Unidos, eu vou abrir uma porta para ele, ele não vai voltar. A sua filha está em depressão, Deus está entrando lá agora. E ela vai sair da depressão porque a mão do Senhor está tocando ela. O seu marido e pegou a mala e saiu de casa com o amante, está voltando agora arrependido. A mulher se jogou no chão, começou a ele mover de Deus. Daqui a pouco a filha veio toda desabelada da mãe. Entrou um homem dentro de casa vestido de branco, tocou na minha mente, falou para eu vir para o culto e eu vim aí. E a depressão, e eu estou me sentindo super bem. Daqui a pouco o telefone da mulher toca, mãe, pelo amor de Deus, me ligaram de uma grande empresa, vou trabalhar na United. Olha. Daqui a pouco me chega um homem aos prantos com uma mala, pelo amor de Deus. Eu te amo, eu te amo. Todo mundo ficou assustado. Até eu, pelo amor de Deus. E a mulher enxugou as lágrimas e falou, você vai andar de avião como você anda de ônibus em São Paulo. Eu tomei o susto, eu lembrei da palavra. A mulher era uma alta funcionária da TAM. E na época tinha o benefício HIP. HIP em inglês é onde você morre, né? Uhum. Mas não era isso não. Era uma bênção de Deus. A mulher olhou e falou, você vai ser um passageiro HIP? Eu falei, eu vou morrer? Não, você vai viajar. Você vai ter 90% de desconto nas passagens da TAM. Meu Deus. Eu perguntei para ela, como assim 90%? É 90%. Eu falei, tá, e se eu for para Paris? Quanto eu pago? Ah, você vai pagar R$400 e de volta. Eu falei, R$400, mas a passagem é assim. O meu não. Você vai ter desconto. Eu falei, se eu quiser ir para Madrid, 320 de volta. E você tem assento para qualquer lugar. Qualquer avião que estiver indo para onde você quiser ir, você entra. Tanto é que o meu ministério começou de fora para dentro. Porque o seu ministério começa numa igreja, depois começa num campo, depois numa região, depois numa cidade, da cidade outras cidades, da cidade, aí você vai para outras cidades, aí conquista um estado, de um estado você conquista outro, e depois vai para fora. Meu ministério começou de fora para dentro. Sabe quanto tempo durou esse benefício? 3 anos. Meu Deus. Se eu soubesse, eu tinha semeado 1 ano inteiro e até hoje eu ia estar viajando de graça, pelo amor de Deus. É o poder da semeadura. As pessoas não entendem o poder de uma semeadura. Porque uma semente, ela esvazia o seu presente, mas preenche o seu futuro. Meu Deus. Glória a Deus. E não subestime o poder de uma semente. Glória a Deus. Porque uma árvore já foi uma semente. Uma floresta já foi uma semente. Sim. Então tem gente que subestima o poder de uma oferta, verdade, de uma semente. Verdade. Posso dizer, só fechando aqui, pelo amor de Deus, eu estou falando demais. Gente, a oferta, porque a nossa oferta tem voz no mundo espiritual. O salário do jornaleiro clama dia de Deus, porque o jornaleiro tinha que trabalhar e receber no dia. Os patrões avarentos retiam o salário do jornaleiro e esse salário do jornaleiro clamava diante de Deus. Nossa. Porque a oferta tem voz.
A oferta de Abel, mesmo depois de morto, Olha. fala. Meu Deus. Quando você pega o troco do pão, seu avarento, você pega o troco do pão e dá de oferta, a sua oferta sobe diante de Deus e diz, oh Deus, ele é avarento, eu sou o troco do pão. Meu Deus. Quando você dá uma oferta de toda oração, essa oferta sobe diante de Deus, eu não estou falando de valores. Eu estou falando de oferta de oração, voluntário. Essa oferta sobe diante de Deus e diz, Senhor, eu sou oferta do seu servo, da sua serva, sou oferta de todo o coração. O Senhor tem que abençoar. Porque eu estou aí para dar testemunho dele. Porque a oferta de Abel dava testemunho dele, mesmo depois de morto. Porque a oferta entra em memorial diante de Deus. Oferta fala, gente. E a sua oferta tem falado de você diante de Deus. Meu Deus. Meu Deus. A igreja brasileira tem que aprender a semear. Sim. Precisa aprender a semear. Porque quando você aprende a semear, gente, quando Deus toca no meu coração, dá tudo. Como é que vai fazer depois? Tudo. Gente, pelo amor de Deus. Porque não subestime o poder de uma semente. Eu sou prova disso, meu pastor. Sim. Esse lugar aqui é prova disso. Sim. É prova disso. E é tão difícil, né? Às vezes a gente renunciar o nosso eu. Porque quando a gente retém, é uma questão de orgulho, né? Vamos dizer assim. De orgulho. Não tem como, cara. Se eu ouvir uma mensagem desse e não se emocionar, né? Porque o Senhor falando, a gente vai ouvindo e vai passando o filme assim na nossa cabeça. E quem viveu milagres, quem viveu provisão, quem viveu experiências com Deus, sabe de fato o que Deus, a forma com que Deus faz. Eu costumo dizer assim, eu falo, Deus, gente, primeiro que a contabilidade de Deus não bate com a nossa. A matemática dele é muito esquisita. Não ensinaram direito para a gente aqui, porque a dele é diferente. A dele é diferente. E, sabe, a questão do cuidado, né, do sustento de Deus, a questão da forma com que Deus ele se apresenta. Sempre que eu estou descendo ali, porque eu vou para alguma agenda, algum lugar, né, tem uma rua que a gente desce ali, esqueci o nome dela agora, onde era o antigo Nação, uma coisa assim. Tem um rapaz que ele fica ali vendendo docinho, brigadeiro, né? E sabe quando você olha para a pessoa e você acha graça na pessoa? Sim. Menino simpático. Ô, meu filho, Deus abençoe. Acho que quando ele vê os filhos, ele fala, deve ser amiga. Porque, ô, filho, boa noite, Deus abençoe e tal, tudo. Aí teve um dia, meu pastor, que eu estava descendo com o meu esposo, né? Ele estava indo trabalhar, eu ia deixar ele lá no lugar onde ele estava trabalhando. E eu falei assim, hoje eu não quero doce, não, né? Mas ele veio para oferecer. Aí eu chamei, corre aqui, corre aqui. E aí eu entreguei para ele R$10. Falei, toma, meu filho, que é o valorzinho, né, da caixinha. Falei, toma, meu filho, é só uma oferta, viu? Mas é de coração, é pouco mais de coração. Ele leva o brigadeiro. Eu falei, não, deixa aí e venda ele, que Deus abençoe. No outro dia, tem um casal que eu falo assim, eles são anjos, né, de Deus na terra que cuida de mim, da minha família. No outro dia, pastor, eles vieram aqui, ô, Muri, ora por mim e tal. Aí orando, conversando, né, com eles. Ele, vou deixar aqui uma oferta para você. Não é muito, não. Quando eu comecei a contar, meu pastor, era R$1.000. Olha aí. R$1.000. E eu fiquei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E eu não me canso de me surpreender com Deus, porque, cara, era o que eu tinha. E Deus sabe, foi com tanta alegria que eu falei, meu Deus, como eu queria, meu Deus, poder fazer mais. Em contrapartida, logo que Deus me trouxe para cá, eu cheguei aqui, eu não tinha nem casa para morar. Eu morava numa casa emprestada. E a gente tinha um prazo para sair, porque o dono da casa ia vender ela. Então, assim, eu não tinha para onde ir. Eu não tinha para onde ir. Eu entrei num propósito de oração com Deus, que meu marido achou que eu estava doida, que eu já tinha batido o pino. Ele falava para as mulheres, vai lá visitar minha mulher, porque eu acho que ela está em depressão, ela está doida. E eu me peguei num propósito de oração com Deus aqui. E aí,
Eu falei para Deus, eu falei, bom, o senhor disse que iria me levar para um outro bairro para um propósito. Se for aqui, eu quero meu endereço, Deus. Eu estou disposta a fazer a tua vontade, eu quero o meu endereço. E aí eu falei, eu vou atrás de uma igreja aqui perto, né? Comecei a cultuar ali numa igreja que tinha na época ali na esquina, na rua de cima, né? Uma igrejinha simples, aquela coisa mais gostosa. Aí o pastor falou, gente, nós vamos reformar o altar, então quem puder doar um cimento e tal. Meu pastor tinha R$20. E eu falei assim, rapaz, eu não vou gastar esses R$20 aqui, não. Ele vai ficar aqui porque, sei lá, para uma emergência. Esses R$20 ficou ali 2 semanas. E na época o cimento custava R$20, né? E aí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? E o meu coração queimou. Dá o cimento, dá o cimento. E ficou 2 semanas. Eu não comprava pão, não comprava leite, eu não gastava e não dava o cimento. Aí eu falei, quer saber, mas menino, eu falei, tô virando amiga desses R$20. Deus é mais na minha vida. Falei, ok, meu pastor, está aqui. Não é muito não, mas é para pelo menos um saco de cimento que já dá aí para ajudar em alguma coisa. Meu pastor, diante de Deus. Diante de Deus. As mesmas pessoas que emprestou essa casa para a gente morar, deu para a gente um terreno lá embaixo. Olha aí, glória a Deus. Eu falo isso, eu me arrepio. Não foi negociando coisa terrena. Tem uma história que não é bonita lá atrás. Mas não foi negociando a palavra, a posição, a postura, mas foi sempre entregando tudo que eu tinha. E tudo que eu tinha eu não queria entregar porque eu dizia é pouco para um Deus que é grande. E, infelizmente, a gente acha que sabe mais do que Deus. Porque, para Deus, aquilo que para você não tem valor, para Deus tem um valor tão extremo, só que a gente acha que não é capaz de honrar a Deus pelo tamanho. E muitas das vezes a gente acaba retendo, porque falar, vou dar só isso. Só que para Deus não é só isso. É o seu sacrifício, é o seu Isaac. Sim. É o seu Isaac, sabe? E eu falo para o povo aqui, vale a pena abrir mão de trabalho que te afasta de Deus, vale a pena abrir mão de mesas que te afasta de Deus. E quando eu fui orar para sair de um lugar, porque eu falei, meu Deus, esse lugar aqui tem uma estrutura, tanto na palavra, quanto em conhecimento, e eu creio na promessa que o Senhor me fez. E Jesus falou assim para mim, Muriel, pode ir, porque você vai viver tudo o que eu te prometi enquanto você estiver em mim. Aleluia. Amém. Em mim. Em Cristo. Em Cristo. Eu sou a porta. Eu estou voltando aqui para falar para você que essa história aqui não acabou e ela está incrível. Então, para que você não perca a segunda parte desse momento de mesa, ative o sininho e fique atento às notificações. A gente se vê lá.